Bom, boa noite, pessoal. E prazer enorme estar aqui de novo com vocês para poder a gente conversar, bater um papo. Hoje, desses dias todos, tenho feito as lives procurando sempre um amigo, uma pessoa que está fazendo também, que trabalha com pecuária e que tem feito trabalhos aí interessantes, importantes, fazendo coisas bem feitas. E então nós vamos batendo um papo para poder levar informação para todos aqueles, para os pecuaristas ou para as pessoas que interessam por fazer pecuária. Mas hoje é um assunto um pouco que as pessoas têm um pouco de receio para poder falar sobre ele. E às vezes ele é um pouco polêmico. E na verdade eu quero conversar e falar sobre um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência sobre esse assunto, que é sobre a comercialização, né, de animais, né, a comercialização que é feita na pecuária. E aí eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião. Tá? Não é uma verdade absoluta, mas é a minha opinião. E o que eu penso que a gente pode melhorar, o que eu penso que a gente pode trazer de novo e fazer alguma coisa para que a gente possa trabalhar isso para trazer sucesso, para trazer resultados diferentes na pecuária. Então, essa minha posição, essa minha opinião, geralmente ela causa um pouco de polêmica, um pouco de diferente, opinião diferente da maior parte das pessoas, né? Então, por esse motivo, eu procurei estar aqui direto com vocês, sem colocar outra pessoa, até para poder não colocar, às vezes, ela em saia justa, em opiniões assim truncadas. Então, eu quero conversar com vocês, falar sobre a minha vivência nisso aí. E eu pensei bastante para poder falar bastante nesse assunto, voltei muito ao passado, sobre aquilo que eu vivi, né, nesse assunto. E sinceramente, pedi muito a Deus que eu pudesse falar para vocês, que as minhas palavras aqui para vocês, que elas fossem para poder trazer conhecimento e agregar coisas, e não para poder trazer mais diferença, ou às vezes mais raiva, mais ódio, né? Que às vezes nessa comercialização, o que está tendo muito é uma dicotomia muito grande, né? Uma diferença muito grande, uma polarização entre a indústria e o produtor. E então a minha ideia não é fomentar isso, pelo contrário, a minha ideia é trazer novas opiniões, um olhar diferente nisso, para poder ver se a gente consegue melhorar. Então, a minha história, né, com pecuária, pecuária faz parte da minha vida. Eu sou filho e neto de pecuarista, então eu trabalhei com isso a vida inteira. Mas eu vou contar mais sobre a minha vinda para o Pará, né? Então, desde 1982, eu vim de Minas para aqui, para o Pará, e fui trabalhar. Naquele tempo não era nem frigorífico, era matadouro, né? Então trabalhava com um primo meu que tem matadouro, hoje é frigorífico lá em Castanhal. Então eu fui trabalhar. E aí, o que a gente vê na comercialização de animais de 1982 para 2022, né, depois de 40 anos, a única coisa que mudou nessa comercialização é que em 82 só se vendia animais no peso vivo, né, peso vivo da fazenda. E hoje uma grande parte disso é o peso morto do frigorífico. Então a única mudança que teve foi isso. E hoje também ainda algo em torno aí de 30% a 35% dos animais
continuam sendo vendidos no peso vivo, que são geralmente açougueiros e produtores que têm volume muito grande, eles sempre forçam na venda para continuar vendendo no peso vivo, né? Peso vivo da balança dele, do que chamam de balanção. Né? Então, o que a gente vê é que é muito tempo que se passou e praticamente sem ter uma mudança. Quando a gente vai para o outro cenário, para todas as outras commodities ou para todos os outros setores, né? Todos eles evoluíram, todos eles mudaram, todos eles criaram novos hábitos, né? Alguns mudaram demais, principalmente nesses últimos 2 anos que nós sofremos essa questão da pandemia, né? Algumas atividades tiveram uma mudança muito brusca, muito radical e muito forte, né, na comercialização. A gente vê, né, a venda online, então isso aumentou demais, mas a nossa atividade ela continua do mesmo jeito, mantendo essa mesma maneira de comercializar. E pensando muito nisso, eu tenho analisado e eu acho que o porquê que nós não mudamos essa comercialização é porque o produto nosso final que vai ao consumidor é a carne. Porém, nós, como pecuaristas, nós vendemos boi. Então, nós estamos muito distante daquilo que nós vendemos para aquilo que realmente chega lá no consumidor. Né? Então, na verdade, a gente vende o boi para a indústria e é a indústria que processa aquilo e vai colocar a carne lá no varejo. Então existe uma distância muito grande e nós nunca conseguimos, né, atender a demanda daquilo que o consumidor, muito pouco nós sabemos o que nosso consumidor quer. E geralmente quando a gente vai saber o que esse consumidor está querendo, a gente vem sabendo isso pela indústria. E aí esse relacionamento, nem sempre ele é muito amistoso, né? Ele tem um relacionamento com uma certa dificuldade. E isso às vezes, o que eu vejo é que geralmente essa polarização, ela sempre é fomentada, tem pessoas que sempre fomentam isso. E por que isso acontece? É porque quando toda vez que você coloca a raiva, toda vez que você coloca o ódio, né, nas suas ações, você fica cego. Então você não consegue melhorar, você não consegue ter um diálogo, você não consegue ter um relacionamento bom. Então, até as minhas palavras hoje, eu sempre fiquei analisando hoje durante o dia para poder ver se eu levo para vocês a palavra com muito mais amor. Talvez vocês podem até sentir ou achar que isso tem um romantismo muito grande, mas não é nem por aí, não é nem a questão do romantismo, mas sim as questões que quando você leva o amor nas suas palavras, o amor nas suas decisões, o amor nas suas relações, né, você sempre vai conseguir, pelo menos, escutar o outro lado, escutar a outra posição, e com isso você vai ter condições, né, de melhorar, de agir de uma forma mais racional, de uma forma mais inteligente. As pessoas que fomentam essa discórdia, fomentam essa diferença, a primeira coisa que ela coloca quando você põe o ódio, né, nessa relação, você provoca a cegueira. Né? A pessoa que faz as coisas com raiva, ela faz cega, ela perde toda a capacidade de raciocinar. Quando você entra em um negócio e que você põe o ódio ou a raiva dentro da negociação, você perde a capacidade de raciocinar.
então aí você nunca consegue melhorar, você nunca consegue evoluir. Então a gente, e no nosso negócio, no negócio de pecuária, né, a gente deixa para consertar, às vezes para consertar todo o processo na venda, né? Algumas vezes a gente consegue ganhar e acertar, porque quando os animais, né, quando o preço sobe muito, então quando chega no final, mesmo que você produziu pouco ou que você não foi tão eficiente, que você teve custos maiores, né, você consegue consertar esse negócio lá no final, na venda. Então, geralmente a gente quer sempre consertar esse negócio, consertar o nosso negócio na venda. Mas isso não é a maneira mais eficiente, a maneira que a gente consiga ter bons resultados. Isso é muito mais uma sorte. Então passa a ser muito um jogo. E isso a gente tem visto acontecer muito, né? E, por exemplo, o ano passado nós tivemos com o problema, né, da China, então tinha muitos de nós que tinham boi no confinamento e sempre a gente estava esperando um preço, né, achando que ia subir, que o preço ia subir. Na verdade, com a saída da China do mercado, o preço foi voltar, foi baixar. Então, naquele momento foi um momento muito difícil, né? Então, todo mundo que pensou que iria consertar o negócio, né, com o aumento de preço, que tinha certeza que o preço iria aumentar, então foi tomando prejuízo, porque esse aumento não veio, não aconteceu, e a pessoa foi tomando prejuízo. Então, geralmente, esses negócios nossos, eles são praticamente um cassino, é um jogo, né? Você fecha animais e você não sabe de que preço que você vai vender, né? Você fica esperando que o mercado reaja, que vai acontecer isso ou aquilo, você fica sempre esperando por uma sorte, por um acontecimento e o preço subir. Então, esse modelo, né, cada dia que passa, ele está fadado a trazer consequências ou resultados muito ruins para nós. Então, a única maneira que eu acho que a gente deveria trabalhar, deveria fazer, é tratar o produto final, é entender que o produto que a gente faz e que a gente vende é carne, né? Só que a maneira que a gente vende isso está no boi, mas esse boi vai ser processado pela indústria e vai virar carne, porque a qualidade da carne, ela é feita desde o nascimento do bezerro. Então, desde esse processo do nascimento, às vezes a gente tem que ver até coisas bem anteriores, que são as raças ou o tipo de animal que você vai usar, né, para poder você sair aquele bezerro, e depois a maneira com que você vai engordar esse animal, isso que vai gerar o final. Não adianta você mandar qualquer coisa para a indústria não consegue transformar, a indústria ela só consegue processar. Então ela vai pegar aquilo que você mandou, vai processar, desossar e colocar no mercado, mas ela não consegue colocar uma qualidade, ela não consegue colocar maciez, ela não consegue fazer isso. Isso tem que ser feito, né, pelo pecuarista. Então, esse entendimento daquilo que nós vamos vender, daquilo que nós vamos chegar mesmo na mesa do consumidor, ele teria que ser muito mais trabalhado, né, através de união, através de conversa entre o varejo, a indústria e o produtor. E hoje, até mesmo na pecuária, né, grande parte das pessoas que vendem animais para o frigorífico, geralmente não são eles os produtores daqueles animais. Eles compram, né, de criadores para poder fazer. Então, esse ciclo a gente teria que aumentar até colocar esses criadores, né, essas pessoas que fazem o bezerro, porque a gente vê muito essa separação. Como a gente
não tem o foco no produto final. Então, por exemplo, quem faz o bezerro, se ele tiver condição de usar animais, sêmen, ou usar touros, que dá um bezerro que desmama muito pesado, ele desmama muito pesado, mas depois a sequência não é tão bom, não são animais bons para poder ganhar peso. O produtor vai usar isso. Então por quê? Porque ele é preocupado ele só olha, vamos dizer, só para o umbigo dele. Então ele só olha o processo dele, que é de criar até ele desmamar e vender para o outro. O pecuarista, também o invernista, né, no caso, que faz a recria e engorda, ele compra o animal, ele também só preocupa com o processo dele. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o animal castrado, o boi castrado. Ninguém mais faz boi castrado. Por quê? Porque o pecuarista, o invernista, né, que compra o bezerro e vende o boi, ele acha, né, e é verdade, que o boi inteiro ele pesa mais, ele ganha mais peso. Porém, a carne, a qualidade da carne, ela é pior. Ela é mais, ela não tem a maciez do boi castrado. O boi castrado geralmente dá uma carne mais macia, né, dá uma capa de gordura melhor, né, para a qualidade da carne do boi castrado é bem melhor do que do boi inteiro. Mas o pecuarista cada ano que passou ele diminuiu. Hoje praticamente não existe o boi castrado, a não ser para produtores que fazem, né, alguns pecuaristas que fazem a carne premium, carne de qualidade, né, carne nobre. Mas a maioria que faz a commodity, ela não castra, não preocupa em fazer isso, você entendeu? Então, o que acontece? Geralmente, você vai ganha, você pesa mais, mas o que você perde? Às vezes, cliente. Né? Então, hoje é muito comum, por exemplo, o brasileiro, né, nós adoramos o churrasco. Né? Então, assim, se você tem um amigo, se você quer receber um amigo, geralmente você quer fazer um churrasco para esse amigo. É uma coisa legal, é um momento de descontração, você receber as pessoas. Só que o que acontece? O cara vai lá, eu vou receber um amigo, então eu vou comprar uma carne para poder fazer um churrasco. Aí geralmente vamos falar, uma carne grill, você vai pela capa de gordura, vou comprar essa picanha porque tem a capa de gordura, assim. Mas nem sempre essa picanha é macia. Às vezes, por exemplo, ela pode vir com a capa de gordura boa, né, de um boi muito gordo, mas é de um animal já muito errado. Então ela não tem a maciez. Né? Então, o que acontece? Quando você faz isso, né, aquela pessoa que foi fazer o churrasco, que foi convidar o amigo, que ele queria fazer, né, receber esse amigo e dar aquilo que fosse de melhor, ele acaba fazendo um churrasco de uma carne dura. Essa pessoa, ele já vai evitar futuramente a trabalhar com churrasco, ele vai trabalhar com uma outra coisa. E a gente vê isso muito, né? Por exemplo, uma das coisas que estão crescendo muito nessas reuniões para confraternizar, para poder as pessoas receber amigos, estão indo muito para o lado do vinho, né? E geralmente as pessoas o vinho é uma coisa que tem agregado muito valor. Mas por quê? Porque você consegue colocar uma qualidade, você consegue colocar um negócio bem diferente. E eles se especializaram tantos que eles colocam até safras. Né? Então você tem safra, tem o mesmo da mesma vinícola, né? Vamos falar, tem até o mesmo nome, mas ele tem safras diferentes. Né? Então, pela safra, ele tem uma agregação de valor a mais, uma safra que deu uma coisa muito boa. Então, eles profissionalizaram para poder fazer aquilo. Né? Então, existe o mercado para isso, tem o mercado para isso, tem quem paga por isso aí. Mas, por outro lado, você também tem um mercado muito grande, né, que é o mercado de commodity.
Mas o que a gente tem feito? Esse mercado ele tem dificuldade de pagar valor agregado, tá? Mas a gente tem visto, por exemplo, o frango, o porco, né? Eles têm trabalhado muito para poder atender essa demanda. O que eles têm feito? Eficiência, melhorado o produto deles em produtividade, e aí eles podem sim fazer mais volume e vender mais barato. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, vamos falar no telefone, né? O telefone é um negócio, quem tem mais ou menos a minha idade, ou até um pouco mais novo do que eu, a gente sabe o telefone próprio na década de 80, na década de 90, né? O custo que era para poder a gente ter linha telefônica e o custo que era para poder usar o telefone. Então hoje a gente vê isso, o preço, hoje você faz pacote, né? Você compra planos aí de operadoras de telefonia celular, né? Que você faz pacote, menos até às vezes de R$100, R$70, com ligações ilimitadas. Você pode ligar para o Brasil inteiro, né? Para qualquer lugar, não tem mais aquilo que é interurbano. E o próprio celular mesmo, quando foi lançado, você pagava para ligar, você pagava para receber, você pagava de todo jeito, você saía fora da área, né? Estava em roaming, aí o preço era muito maior, mas isso aí as pessoas foram usando, né? E foi aumentando o volume, foi melhorando e foi barateando. Então, e as empresas cada dia faturam mais. O faturamento dessas empresas aumentou, né? O lucro delas aumentou. Talvez a margem possa ter diminuído, mas porém você aumentou muito a demanda, né? Você aumentou muito a oferta, aumentou muito, deu escala, deu volume, e que você conseguiu diminuir isso. Então, assim, o frango também fez isso, né? Ele conseguiu aumentar a produtividade, aumentar a escala, aumentar isso aí, então, diminuiu, pode ter, né, achatado um pouco o lucro por unidade, por cabeça, né, por frango, mas ele aumentou muito a quantidade de animais, abrangeu, tomou muito mercado, e aí ele consegue a lucratividade da atividade, ele consegue sobreviver. E a gente vê hoje a diferença do frango caipira para o frango de grande. Provavelmente, não tenho certeza, mas o frango caipira deve valer, né, para você vender ele na feira, ele deve valer 10 vezes mais um frango vivo caipira do que um frango vivo de grande. Porém, você não consegue ver nenhum produtor que consegue sobreviver só vendendo frango caipira. A pessoa, para poder vender frango caipira, ele tem que ter uma outra atividade, e aí ele vende, animais, o frango caipira, e vende outras coisas que ele produz, né? E aí você vê várias famílias, né, conseguir viver e ter vida digna e melhorar a qualidade de vida trabalhando com frango de granja. Então eu acho que e o frango, ele foi melhorando os processos, ele foi melhorando tanto o criador junto com a indústria, né? E eles fizeram, então hoje eles conseguem vender. Se você quiser comprar só a asinha de frango, você compra só a asinha, você consegue fazer. Ele foi procurando, né, aquilo que o consumidor queria, aquilo que era melhor para o consumidor, e foi fazendo aquilo. Então, a indústria da carne, ela tem evoluído nesse quesito, né? Tem feito cortes diferentes, tem procurado mudar bastante, né? Vender desossado, ela tem evoluído muito nisso aí. Porém, o que ela não consegue é colocar qualidade naquilo que chega para ela. Ela só consegue vender aquilo que realmente o produtor manda. Então, não tem jeito de você vender um boi
aí de 36 meses, de 40 meses, e a indústria chegar lá, rejuvenescer isso e vender essa carne muito mais macia, como se fosse uma carne premium. Ela não tem condição de fazer isso, ela só tem condição de processar. Então eu acho que uma das coisas que nós precisamos de fazer, né, é de ter uma união e de começar a entender o produto final, né, que a gente está vendendo, que é o produto carne, e a gente começar a entender sobre esse produto para que a gente possa realmente fazer esse produto para o consumidor. O que a gente tiver que fazer de commodity para poder ter um volume, atender quantidade, nós temos que melhorar em produtividade, né, aumentar a produtividade das fazendas, aumentar a taxa de lotação, para que a gente consiga realmente concorrer com frango, concorrer com porco, concorrer com outras proteínas, né? E a única maneira que você tem de concorrer com isso é realmente fazendo preço baixo, né? Então é volume, então você tem que fazer preço baixo. Outra coisa que é muito, muito importante, né, quando a gente vai ver o que o consumidor quer, né, a gente depara com algumas coisas, né, que eu acho que tem mudado muito. Uma das coisas que são a gente, cada dia que vai passar, nós vamos ser mais exigidos, é a questão do bem-estar animal, né? Então hoje a visão que eu tenho, que o nosso consumidor, as pessoas que estão consumindo o nosso produto, ela tem uma relação diferente com os animais, né? Então tá tendo uma relação muito grande, sim, uma relação afetiva, né? Então essas pessoas, é difícil para elas entender que a maneira que nós fazemos é maltratando esses animais. Então o que acontece? Quando essas pessoas veem isso, elas começam a querer diminuir a compra, né, do nosso produto. Então nós precisamos realmente de atentar para isso, abrir os olhos para isso, porque o nosso consumidor está mudando. E aí o que eu quero chamar a atenção, né, é que no mínimo, pelo menos que eu mexo, tem 40 anos. E nesses 40 anos nós mudamos muito pouco, né, e não estamos dando atenção, né, que esse mercado o que está acontecendo com ele. Está existindo uma mudança, está existindo um comportamento diferente. Então, para mim, essa questão do bem-estar animal, a gente tem que ter um olhar muito grande para isso, olhar diferente, começar a entender o que o consumidor... E é impressionante que essas coisas, né, quando você traz o bem-estar, quando você começa a trabalhar isso você tem que ter, na verdade, um investimento. Eu não duvido, um investimento em treinamento, em capacitação, um investimento em conhecimento, né, as pessoas conhecerem mais daquilo que estão fazendo, mas isso vai te reverter em produtividade. É muito normal para nós pecuaristas, tudo aquilo que, vamos falar, que o mercado pede, aí primeira coisa que a gente sabe é quem vai pagar, né? E então, assim, vai falar em ter boas práticas, né, com o bem-estar animal, então logo as pessoas querem saber, quem vai pagar essa conta, quem vai pagar isso? Quem paga isso é a produtividade, né? Toda vez que você faz um treinamento com as suas pessoas, com aqueles que estão trabalhando, que você capacita, que você leva o conhecimento deles para isso, então você reverte isso em produtividade, em melhoria de produção. Quando você começa a tratar melhor os seus animais, né, você vai ver que a sua produtividade aumenta. Por exemplo, em confinamento, em tratos, assim, por exemplo, de ração, uma das coisas, um sinal que mais foca em aumento de ganho de peso é a mansidão.
né? Todos os animais, quando eles começam, né, quando eles amansam, quando eles estão muito mais aptos com o relacionamento com o tratador ali, é onde eles começam a ter um ganho de peso muito maior. Então essa questão do bem-estar é uma questão que ela só traz, ela só vem agregar, né? E a gente tem que realmente fazer isso, o cliente quer, e também você consegue trazer, né, resultado positivo para as fazendas. Para nós que estamos aqui na região norte, principalmente aqui no Pará ou na Amazônia, a gente tem visto também o nosso consumidor, né, o consumidor final, ele muito ele tem um olhar muito grande para o meio ambiente, né? Então essa questão da sustentabilidade, isso, se você for nas escolas, se você for em todos os locais, isso já é muito forte no pensamento das pessoas. Então, se você for ver, por exemplo, quem tiver filho na idade de 15 anos, 16 anos, né, você pode ver que essas pessoas, elas aprenderam, né, muito na escola e veem isso sobre essa questão ambiental, né, sobre a questão de sustentabilidade, e que isso nós, na pecuária, nós estamos deixando a desejar. E principalmente nós que estamos aqui na Amazônia, o estado do Pará ainda sofre muito com essa questão do desmatamento. Infelizmente nós ainda estamos tendo esse tipo de problema, essa prática envolvida, né, entremeada no meio nosso de pecuária. A gente realmente tem que fazer algo para poder separar isso, para poder a gente tirar isso e tirar essa carga negativa, né, da pecuária, e principalmente de muitos de nós que faz pecuária com outro olhar, com outra vontade, né? A gente procura muito para poder fazer diferente, né? A gente tem também, infelizmente, essa parte trabalhista, social e trabalhista, que ainda tem pessoas que fazem, às vezes, de maneira errônea, e que isso também traz para nós aí um passivo muito grande, né? E a gente, geralmente, quem é acionado e quem é muito cobrado, né, para poder consertar esses processos é a indústria. O varejo e a indústria, eles são muito cobrados para poder fazer isso. E como o relacionamento nosso não é às vezes muito amistoso, então nós temos dificuldades às vezes para poder aceitar e para poder a gente realmente mudar e trabalhar. Mas eu acho que nós, né, precisamos de trabalhar e de focar no produto carne. Então, quando a gente fizer isso, nós temos que juntar toda a cadeia. Então, quando eu falo toda a cadeia, é desde o criador, né? Então a gente tem que melhorar o processo produtivo desde o criador, trabalhar às vezes com animais, com linhagens, que tenha uma carne, né, que a gente consiga melhorar esse produto carne, né, animais que tenham linhagens com qualidade de carne melhoradas. Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. E além, depois do criador, que vai para o invernista, a gente der a continuidade nisso, né, de um trabalho bem feito, de um trabalho para poder ter mais produtividade. Com essa maior produtividade aí, vamos se falar até em ganhos de peso, né, você consegue ter animais bem mais jovens. Então tudo isso você melhora o final, melhora o produto, né? Se você tiver animais aí de 20, 24 meses e
E isso, né, tem muita gente às vezes que acha que só consegue fazer animais desse jeito se for com um uso muito grande de suplementação, como confinamento, e nem sempre é assim. Se a gente for pegar, por exemplo, animais, né, de desmamar aí animais entre 230 quilos, que eu acho que hoje isso, pela genética que nós temos hoje no Brasil, eu acho que isso é uma coisa que não tá distante, né? Eu acho que é uma coisa que é bem factível. E se a gente for levar esses animais aí algo em torno aí de 18 arrobas e meia, então nós estamos falando de algo em torno de 530 quilos de peso vivo aí com 52%, então dá perto de 18 arroba e meia, 18,3. Né? Então, de 230 para 530, você tem que produzir aí 300 quilos. Se a gente tiver ganho de peso aí em torno de 650 gramas, nós vamos gastar aí 460 dias. Né? Então, 460 dias, isso são algo em torno de 15 meses. Com desmama de 8, então são animais de 23 meses. Né? Então, eu acho que isso a gente tem condição de fazer esses animais bastante a pasto, que eu acho que é uma característica que nós brasileiros, né, que aqui o Brasil tem condição de fazer. Isso é outro ponto, né, que a gente vê, por exemplo, no mercado americano, lá nos Estados Unidos, quando você vai no supermercado e vê carne de gado a pasto, ela até a qualidade, a maciez, ela diminui, ela é menos macia do que as outras de confinamento, porém ela tem um valor agregado muito maior. Então tem propagandas, né, lá, eu cheguei a ver propagandas de mães que estão amamentando o filho, né, e aí ela fazendo propaganda que na hora para poder tirar aquele filho do leite materno, né, para poder ele ir para comida, então que ela vai preocupar que aquela comida para o filho dela tem que ser de origem, de qualidade muito boa. Então aí eles falando, né, sobre a carne de gado a pasto. Então isso eles têm lá um valor agregado grande, coisa que a gente tem condição de fazer aqui também, né, com muita facilidade. Então o que a gente vê, né, é que a gente tem muitos nichos de mercado, a gente tem condição de trabalhar muito isso e na verdade a gente pode fazer produto, né, para todo tipo e para todo gosto de pessoas. Nós temos o produto commodity, que é para poder fazer volume, né, nós temos aí o maior rebanho comercial do mundo, então a gente tem condição de fazer commodity, nós temos condições de aumentar essa produtividade, nós temos condições de fazer carne, né, de qualidade, com animais bem precoces, né, e aí com acabamento muito bom. E então a gente já tem pessoas trabalhando isso, e essas pessoas têm feito, né, nichos de mercados aí que têm atendido isso, tem um valor agregado grande. Então eu acho que a gente tem condições de trabalhar isso aí, um leque de opções e de maneiras, e talvez o que é bom para mim, né, o que traz uma lucratividade maior para mim, não é o que traz para outro, né, mas a gente tem a condição de abranger um mercado muito grande. O que a gente tem que ter, né, por exemplo, essa questão do bem-estar animal, que isso aí é o cliente, é o consumidor que está querendo. Né? Essa questão, ela tem que ser, ela é primordial e ela tem que ser em todos os nossos animais. Isso aí tem que ser uma coisa da pecuária. Né, nós precisamos de preocupar e trabalhar, porque isso aí tem que ser uma coisa mesmo, uma bandeira da pecuária, porque isso está sim fechando portas para nós. Né? Essa questão ambiental, ela é muito mais focada para nós, produtores aqui do norte, produtores que estão na Amazônia, principalmente produtores que estão no Pará, mas é uma coisa também
que vem, às vezes, prejudicando toda a pecuária. Então você tem, por exemplo, falar, né, que vai vender carne do Brasil em outros países e eles vão falar que não querem a carne do Brasil porque tem desmatamento, sendo que você tem carne produzida no Rio Grande do Sul, né, e no Paraná, que em Minas Gerais, em São Paulo, que longe de ter isso, longe de ter desmatamento e tudo. Mas o que acontece? O pouco que está sendo feito aqui, né, essas pessoas que desmatam, ele tem sujado, né, assim, toda a cadeia, que leva o nome da pecuária. Então a gente começa a sofrer e passar sanções e coisas, todos nós, né, por conta de alguns que estão errando. Então a pecuária, ela tem que tomar cuidado com isso, ela tem que realmente procurar a se livrar dessas coisas, e essa separação, né, desde criança eu escuto que é separar o joio do trigo, então a gente sempre fala nessa separação, mas a gente sempre espera que o governo venha separar, ou que o mercado venha separar, e isso não acontece. Essa separação, ela tem que ser feita por nós. Somos nós mesmos que temos que fazer, que é isso que eu estou falando, né? Ela suja é a minha atividade. Então as pessoas que fazem errado, ela suja é a minha atividade, e eu estou embutido nisso. Então realmente a gente tem que descolar, né? E essa separação para poder sair, tirar joio, separar joio do trigo, tem que ser feitas por nós, né? Embora possa para muitos às vezes doer, mas a gente tem que fazer isso. Somos nós mesmos que temos que cuidar disso, temos que fazer isso aí. Então eu acho que nós precisamos evoluir, né? E em vez da gente estar vendendo, né, ou comercializando boi, nós temos que partir para poder vender carne, né? Então saber o produto. Aqui, ó, tem o Leonardo colocou que a sociedade precisa separar. A sociedade não vai separar, isso não é papel dela. A sociedade, ela e eu acho, né, por exemplo, até vamos falar nisso aí só um pouco, mas eu acho até injustiça quando a gente vai querer, né, nós temos um mercado que não é um mercado, o grosso das pessoas tem baixa renda, né, são doidos para comer carne, mas não conseguem, porque o produto às vezes está muito caro aquilo que eles ganham. Então você chega lá e coloca uma carne na prateleira, e você coloca uma custa R$10, né, porque ela não tem origem, a outra custa 15 porque você garante que ela vem de uma área que não sofreu desmatamento. Então eu acho injusto você colocar uma pessoa que tem dificuldade de levar alimento para casa, para levar alimento para os filhos dele, você colocar o papel nele de fiscal, de julgar isso. Não pode, isso está errado, você entendeu? Então o que eu acho é que se nós queremos, né, ter um produto bom, nós mesmos é que temos que preocupar com aquilo que nós fazemos. Então nós precisamos de ter responsabilidade, e a separação, né, quem tem que fazer somos nós. Não é, eu acho que a sociedade, ela não é ela que vai separar isso aí. Então a gente tem que realmente, nós como pecuaristas, nós como produtores, nós temos realmente de preocupar e clarear a imagem, né, da nossa atividade, melhorar a imagem do nosso produto. Eu já queria aqui ir caminhando mais pro final, e aí vem talvez uma parte, né, vou até tomar um gole de café aqui para aguentar falar e sobre isso. E eu queria na verdade que vocês entendessem as minhas palavras, entendessem a maneira com que eu vou falar, e me entendessem muito mais, me escutassem muito mais com o coração, né, do que com qualquer outra coisa. Mas
a gente tem trabalhado muito em cima de reação, né? Então, eu vou citar aqui dois eventos que houveram, né? Um foi de uma cerveja, né? Que foi um evento feito por causa da segunda sem carne, né? E aí nós tivemos uma resposta muito muito dura, né, com esse pessoal, com o fabricante dessa cerveja, e depois nós tivemos um problema com um banco, né, que também usou isso aí, e a nossa reação, ela foi, eu sinto até um pouco, vou te falar, exagerada. E o que acontece disso aí? É porque nós estamos fazendo reação. Então nós precisamos de mudar a nossa comunicação, nós precisamos de mudar os nossos processos, nós precisamos de fazer ações. E aí é uma coisa que a gente tem que ver, a ação, ela vem com amor, né? Então todas as coisas que você faz com amor, elas são muito melhores, porque com coisas com amor você tem a mente, você consegue fazer coisas proativas. Toda a mente, todo o coração que tem amor dentro dele, ele sempre vai fazer coisas boas, né, e coisas criativas, tá? A reação, geralmente toda reação, ela vem por um impulso de raiva, por um impulso às vezes de ódio, e todas as ideias, né, que você tem com raiva na cabeça ou no coração, elas são ideias pobres, porque elas vão ser sempre ideias defensivas. Então você já vai reagindo, você sai do seu normal, você entendeu? E você vai ser defensivo. E às vezes, e todas essas reações, elas não surtem efeitos muito bons, porque elas são impensadas, elas são de maneiras... Eu sei que é difícil, porque quando fala, né, mal da minha atividade, mal do meu produto, eu sempre procurando a fazer da melhor maneira possível, procurando a melhorar, procurando a fazer, e quando você vê alguém, né, falando mal daquilo ali, realmente a gente tem aquele ímpeto, naquele momento, a reação, ela realmente é ruim, mas essas reações a gente tem que, às vezes, acalmar e trabalhar em cima de ações. Ações são coisas positivas, né? Ações, elas são coisas proativas, e a gente tem que mudar isso. Então, as ações, elas vão começar desde o bem-estar animal, de fazer bem feito, desde você preocupar com as pessoas que trabalham também com na mesma atividade sua, você vai querer que todo mundo esteja bem, né? Essas ações, você vai ter que preocupar com esses quesitos ambientais, e você vai ter um foco em fazer um produto, né, que caiba para o teu consumidor. Então você vai ter consumidor que vai conseguir pagar um produto que você vai fazer ele de uma maneira diferente, de uma maneira com a qualidade muito grande, né? Então todas essas coisas que você coloca muita qualidade, você tem que agregar preço, o custo para poder fazer aquilo ali é diferente, mas você tem consumidor para poder pagar isso. Mas a gente também tem que pensar que nós temos consumidores que ele tem baixo poder aquisitivo. Então, nós precisamos também de fazer. Nós não podemos fazer com que o nosso produto, a carne, que ela seja um produto para poder ter discriminação social. Pelo contrário, nós temos que fazer um produto que seja para todo mundo, para todas as pessoas, né? Para todo mundo ter acesso àquilo ali. Então a gente precisa também de fazer um produto commodity para poder levar para a mesa de muita gente, para quanto mais pessoas puderem comer, a gente fazer isso. Então nessas ações proativas, em ações positivas, o que nós estamos preocupados? Em vez das as ações, né, as reações, o que elas foram?
contrárias a pessoas, né, que estão fazendo um movimento com carne contra para não ingerir, né, para não comer carne às segunda-feiras. E por que nós não fazemos ações positivas para poder trazer um tanto de gente que não consegue comer carne nem um dia da semana? Então vamos preocupar com esse tanto de pessoas e fazer essas pessoas comerem carne. Um dia, 2 dias ou a semana inteira. Então nós temos que estar preocupando com esse tipo de ação. De que maneira que nós conseguimos fazer com que a gente traga mais pessoas para poder usar do meu produto, para eu democratizar o consumo do meu produto. Esse produto vai ser um produto commodity, mas eu vou levar ele na mesa de todos os brasileiros, que a gente puder colocar. Então, eu só levei essas opiniões, essas posições, esses posicionamentos meus, não é longe. O que eu quero é levar e procurar sempre estar falando com amor, né, para que com o amor as pessoas consigam refletir sobre isso que eu falei. Tá? Então, assim, se longe de querer, né, trazer mais polêmica ou mais polarização, né, de jeito nenhum. Acho que hoje o que menos a gente precisa é de polarizar as situações. A gente já tem muita polarização aí, e nós precisamos realmente de olhar do alto, olhar para todos e trazer essa condição para que todos consigam. Então, o mercado, ele é muito grande, o mercado, ele é enorme, e ele tem nichos para tudo aquilo que a gente puder fazer. Então, quem quer agregar valor, quem quer vender caro, você entendeu? Botar, não é vender caro, mas é colocar valor agregado. Você tem nicho de mercado para isso, né? A gente tem por exemplo, tem um amigo que participou até da gravação do documentário Quando Eu Vi a Voz da Terra, que é o pessoal lá do Bife Passion, faz um trabalho fantástico, um negócio com muito amor envolvido. É completamente diferente. O produto não é só, além do produto ter uma qualidade fantástica, né, que você saborear aquela carne é um privilégio, mas fora esse sabor, fora essa qualidade do produto, você leva muito amor envolvido dentro. O processo que é feito aquilo é fantástico, e esse processo aí que a gente tem que ver, porque ele é feito desde o início da vida desses animais, né? Não dá para poder você mudar o produto quando ele chega na indústria, no frigorífico. Você não consegue mudar. Só estou lendo aqui que o Ciro Siqueira está falando aqui. Penso que essa mudança que tu propõe para a pecuária jamais ocorrerá de dentro para fora. Na verdade, a mudança, ela tem que, eu acredito que ela tem que haver. Talvez hoje a mudança todo mundo sinta, né, como radical, e talvez isso que eu esteja falando esteja tão longe da realidade, e é simples explicar por quê. É desde o início da live que eu estou falando que são 40 anos que eu trabalho com isso, e nesses 40 anos não houveram mudanças nenhuma nessa comercialização. Então, realmente, você mudar uma coisa que tem 40 anos que não muda, ele coisa. Para você acha que o discurso é para ganhar admiração? Eu não estou aqui para ganhar admiração de ninguém. Eu estou aqui para poder falar o meu sentimento, aquilo que eu penso, você entendeu? Mas a solução real, né, é a gente manter a atividade, é manter a pecuária, é conseguir manter. Se você acha que é dentro da polarização, dentro da discussão, dentro de levar a indústria contra o produtor, o varejo contra os dois, né, aí está tudo certo. Mas eu não penso dessa maneira, e enquanto eu puder falar e juntar e levar e transbordar na vida das pessoas coisas que venham trazer união,
coisas que venham melhorar através dessa união, é isso que eu vou fazer. A gente tem posições diferentes, mas eu respeito a sua posição, tá? Mas eu não vou mudar nada daquilo que eu faço por isso que você colocou. Você pode ter certeza, se eu tivesse caçando admiração, eu não estava aqui falando verdades de um tema tão polêmico que as pessoas pensam muito mais como você do que como a mim. Tá? Então eu não estou atrás de admiração, não. Eu não tenho admiradores, eu não acredito nisso. Tá? Eu acredito em resultados, e a gente trabalhar para poder ter resultados. E eu acho que é isso... Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Acredito que a pecuária, ela tem assim que se preocupar, né, e para ela se manter, para ela ter continuidade, e a conversa junto com a indústria e a conversa junto com o varejo e essa união para realmente ter produto melhor, né, e acessível por mais pessoas, né, a gente atender nichos de mercado, assim como atender na parte de commodity. Eu acho que essa que é a solução. Você entendeu? Mas eu queria só levar essa informação para vocês. É só um ponto de vista, né? Não sou dono da verdade, longe disso. É só um ponto de vista, e eu acho que quanto mais eu puder trabalhar, né, para poder a gente diminuir essa polarização, né, para poder trazer mais a união e para poder a gente ter ganhos efetivos lá na ponta, então é isso que eu quero, né? Então eu vou continuar, né, todas as lives durante toda semana, todas as quinta-feiras, para poder a gente conversar. Espero não trazer mais coisas tão polêmicas quanto essa, mas eu acho que tem coisas que a gente tem realmente que se posicionar, tem que realmente falar sobre aquilo que acredita, e realmente eu acho que o mundo muda por posições de coragem, né? Então eu acho que a posição, tanto a minha ideia, aquilo que eu acredito, quanto outros, e a gente tem que realmente, né, abrir espaço para todo mundo. Eu acho que não tem opinião, a unanimidade é uma coisa burra também. Eu acho que tem que ter opiniões e a gente tem que falar. Eu só sou contrário a discursos ou posições que levam, às vezes, o ódio, né, que vai disseminar coisas que vão brigar, vão gerar raiva. Mas coisas que vão gerar melhorias, eu acho que a gente tem que enfrentar isso e fazer. E eu acho que a tendência da pecuária é mudar também essa comercialização. Eu acho que essa comercialização é uma coisa que ela tem que mudar. Eu acho que a gente já tem pessoas, né, aqui no Pará. Nós já temos, por exemplo, o Altair, que é da Fazenda Carioca, que está fazendo uma carne diferenciada, tentando atender um nicho de mercado. Ele está fazendo isso. A gente tem a Mercúrio, né, que também faz uma carne premium e tem feito um trabalho também, uma carne com muita qualidade. Agora, por último, o Felipe Balestreri entrou também fazendo uma carne, e assim, todos eles atendem alguns nichos, né, alguma coisa que tá focado, e então a gente tem, estou citando esses três, mas tem vários, tem outros também que estão fazendo um produto diferenciado, um produto com valor agregado maior, né? Então eu acho que tem mercado, e vai mudar sim essa maneira de comercializar. Pode demorar muito tempo, né? Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu acho que a tendência é essa aí. Eu acho que mudanças, elas sempre vão haver, e a gente tem que estar preparado para poder conseguir passar por essas transformações, conseguir fazer.
Tá? Então, na verdade, era isso que eu queria levar para vocês. Aqui deu 1 hora então a gente... Vou deixar aí, quem quiser ver depois e conversar, e eu estou aí pronto para poder trocar ideias, para poder a gente conversar, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite para todos e muito obrigado aí por tudo.